Bom dia, professor Gaudêncio. Bom dia, pai. Tudo bom? Tudo bom? Quanto tempo, né, professor? Não é, pai? Muito tempo. Rapaz, cadê os alunos? Só tem dois. Tem dois agora, É, né? o senhor vai passar um novo questionário ou vai corrigir alguma coisa, professor? Eu acho que tem dois aí. Eu vou corrigir primeiro, né? É, tá certo. Vou ver aqui se tem um questionário novo que o senhor passou ou é um antigo. Velho. Professor, é o antigo e esse o recente, né? Que o senhor deu prazo para quem não tinha feito. Não Muito é bem. isso? Aí, são dois. Tem dois exercícios aí, né? Agora sim, como eu não tenho matéria definida no meu caderno, eu vou ligar o microfone e vou entrar no Google Sala de Aula, porque eu postei a antiga. Aí eu entro, vou respondendo pelo Google Sala de Aula, que lá tá a foto do meu questionário, e quando for recente eu entro pelo caderno, que eu sei onde tá a página. Certo? É. Ok. Olha, a Rebeca e o Rony. Botei ponto aí. A Amanda chegou. Gabriela não vai entrar hoje, não? João Victor, já tá com o caderno, João Victor? Amanda e Rebeca, já tá com o caderno pronto? Já tô com caderno, professor. Micael, já tá com o caderno? A gente vai corrigir primeiro a antiga, né? É. Qual é a primeira pergunta mesmo? Que no gostava de aula para mostrar a antiga, né? É. Peraí. Eu Vou não mostrar, tenho. vice. Só um minuto. É. Nas outras aulas só entrou no contexto 4, foi? Ah, o que, professor? Nas outras aulas que fizeram hoje só entrou vocês 4, agora entrou 5. Achei, professor. Veja se é essa, peraí. Diga a primeira pergunta. Calma aí que tá carregando. Aqui. Ó, vou falar, viu? Diga. A primeira pergunta é... Ai, não tá entrando. Aqui. Vê. Assim, ó. Como a América está dividida de acordo com os aspectos físicos? É. Aí qual foi sua resposta? Eu botei assim, ó. Em América do Norte, Central e do Sul. Na segunda divisão, há uma separação entre a América anglo-saxônica e a América Latina. É bom. Pela a parte física é norte, central e sul, né? Diga. Quais exercícios você está corrigindo? O da semana passada? Eu vou ir também, vou. Mas essa é da outra semana, da terça-feira, da semana passada também. Porque esse faz um tempo já.
esse questionário. Esse questionário já faz tempo. Foi. Tá. Aí pronto, então, de acordo com os aspectos físicos, nós centramos tudo, né? A parte cultural é a América Latina e o saxofone. Aí, Gabriela, me diga a segunda questão. Professor, esse questionário é antigo. Eu troquei de caderno, eu não tenho ela. Tenho os dois questionários mais novos respondidos. Professor, a gente já corrigiu. A gente já corrigiu já isso aí. Já, Isso eu né? já fiz esse. Professor, você já corrigiu. Agora é só o atual mesmo. Que o senhor passou semana passada mesmo. Então, diga o da semana passada. O que você entende por crescimento vegetativo? O que eu entendo por crescimento vegetativo, né? É, Quem respondeu? Professor, o Eu. meu não foi essa, não. O meu questionário foi quais as maiores potências mundiais. É Também porque tem essa. o que Mikael falou é da semana retrasada. E esse que Ivani falou é da semana passada. Porque na semana passada o professor não corrigiu o da outra semana. Ah, então corrijam vocês, porque eu não tenho Qual que matéria definida e não tô achei não, ele não. Só consigo corrigir da semana mesmo, tipo, sem ser a retrasada. Mas eu vou ficar escutando. Pronto, então, a pergunta que eu fiz, olha. Quais são as maiores potências do mundo? Não foi isso? Sim. Foi. Quem respondeu essa? Eu. Professor, Diga. eu botei. Fala tu, Micael, primeiro. Primeiro, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França, Reino Unido, Coreia do Sul, Japão. Tinha mais, só que não deu na linha, não. Eu botei também até Japão, porque tinha muito professor. Aí, né? Bom, eu vou citar as 8 principais aqui, viu? Olha, eu vou botar aqui que foram o G8. Vamos, ó. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Inglaterra, Rússia e o Japão. Ó, Pronto, já fiz. tá? Pode dizer Pronto. outra questão? Pode dizer a outra questão? Pode. Qual o país desenvolvido na América? Quais os países Você não teve que adicionar nada, não, né? Não. Pra quem fez até Japão? tá bom. Tá. Pronto, a 2 é esse aí que o Micael falou. E qual é a resposta? Eu botei. Calma. Eu botei Chile. Não. Botei. Calma aí, professor. Botei só Chile mesmo. Uma pergunta, vocês estão corrigindo o questionário atual ou da semana passada? Atual. Foi da semana passada mesmo. Da semana passada. Esse atual que vocês estão falando, para mim, não é o atual, não. O professor passou um novo para mim, que eu tô no caderno. Então, qual é a primeira questão desse novo? A primeira questão é o que você entende com crescimento vegetativo? Isso foi da semana retrasada. Aí Não foi não, Gabi, foi de semana passada. Aí depois eu faço essa correção aí também, João. Foi da semana passada. Não, minha gente. É que a gente fez dois exercícios na mesma semana, não? Foi um na terça e outro na quarta. Mas vamos corrigir logo esse que a gente já tá. De bora. Então, a pergunta é quais os países desenvolvidos da América, né? Qual o país desenvolvido da América? Eu botei Chile. Não, mas não é o Chile, não.
Professor, se eu queria dizer América total ou América do Sul, do Norte, Central? Não, a média é geral, sabe? Então, Estados É, Unidos. professor. Aí os países desenvolvidos na América só são dois, que é os Estados Unidos e o Canadá. Já pegou os países desenvolvidos na América. Certo. Então, o Canadá e os Estados Unidos. Viu? É o Canadá e os Estados Unidos. Aí a próxima questão. A próxima questão é qual o ano de independência dos Estados Qual é Professor, a independência dos Estados Unidos, né? professor, só uma dúvida aqui rapidão, é que eu fui pegar a caneta que tá falhando. Certo. A2 é o que mesmo? A resposta? É, os Estados Unidos e o Canadá. Tá, a resposta da 3, professor, eu coloquei 19 de abril de 1775, dia 3 de setembro de 1783, eu acho. Eu acho que é 83. Quem respondeu essa? Eu respondi a É, mesma coisa que Ivani. mas quem foi que respondeu? Ó, a resposta, olha, Foi a Ivone, mesma coisa que Ivani. mas está errado, João. A resposta, ó, foi 4 de julho de 1776. 1776. 76? É, 1776. Independência. De julho de 1776. Muito bem. É. A minha caneta estava debaixo da mesa. Aí, pronto. Agora, a próxima questão é qual? É a 4. Quais os países da Europa que ocuparam os Estados Unidos? Resposta: território espanhol, território cedido pela Espanha, território francês reivindicado pela Grã-Bretanha, território britânico e território russo. Correto. É. Bora para a próxima. Qual é a próxima A questão? próxima é a 5, né? Explica a ocupação dos Estados Unidos. Resposta: até então, apenas nativos habitavam no local. A partir dessa conexão com o continente europeu, os Estados Unidos. Calma aí. Os Estados Unidos. Eita, professor. Eu só botei assim, ó. Até então, apenas nativos habitavam no local. A partir dessa conexão com o continente europeu, os Estados Unidos. Pronto? A quem fez mais? Eu Ricardo posso responder? respondeu. Fez. Eu coloquei. Foi realizada pelos ingleses no que ficou conhecido como 13 colônias. Gabriela respondeu. Sim, eu coloquei quase a mesma coisa que Ivoni. Na verdade, a mesma coisa. É. Rebeca. Eu coloquei a maior parte dos Estados Unidos se localiza na região central da América do Norte e possui três fronteiras, duas com o Canadá e uma com o México. É. Então, toda a forma que fizeram, todas
estão corretas, certo? Bom, foi ocupada pela Inglaterra, né, onde teve as 13 colônias, e teve a sua independência no dia 4 de julho de 1776, só foi reconhecido pela Inglaterra por 7 anos depois, em 1783. Mas a independência começou em 1776, em 4 de julho. Então, próxima questão. É a 6. Explique o destino, o manifesto e doutrina Monroe. Foi uma doutrina filosófica que expressava a crença do que o povo americano teria a missão divina de comandar o continente e o mundo. Coloquei diferente. Eu coloquei a mesma coisa que Mikael. Eu fiz diferente. Fez como? Coloquei assim, ó. Buscaram garantir a liderança dos Estados Unidos da América sobre assuntos relativos aos países latino-americanos, visando uma ampliação de suas áreas de influência econômica. Certo. Quem fez diferente? Então, qual é a outra questão? 7, professor. Tá certo a 6 a minha? Tá. A 7 é assim, ó. Fale sobre os Estados Unidos. Eu coloquei. É um país de 50 estados, população de 328,2 milhões em 2019. Presidente Donald Trump, símbolo águia de cabeça branca. Constituição, criado 17 de setembro de 1787. Gabriela respondeu essa? Respondi. Diga aí como você fez. Maior potência econômica do planeta, uma população de 328,2 milhões, fluências em questões econômicas, administrativas, culturais e militares. Além de ser o maior contribuinte da ONU. Certo. Qual é a próxima? 8, professor. Cite os climas da América. Cite os climas da América. Aí eu botei. É tipicamente frio e úmido. Para o apresentamento e agricultura. E é quente. Os Passei primos, agora. né? Gabriela fez como? Eu coloquei assim, polar, frios de alta montanha, desértico, semiárido do Mediterrâneo, tropical, subtropical, equatorial e temperado. Certo. São vários tipos de clima, né? Sim. Aí ainda tem pergunta, né? Qual é a próxima? Tem mais duas. Tem a 9, ó. Cite a vegetação da América. Aí eu coloquei a resposta desértica, savana, vegetação de altas montanhas e áreas desprovidas de vegetação. E os tipos é tundra, floresta temperada, steppe, eu acho, e pradarias. Certo. Coloquei a mesma coisa que Ivone. Posso dizer? Pode. Eu coloquei tundra, floresta temperada, estepe, pradarias, vegetação desértica, savana, vegetação de altas montanhas e áreas desprovidas de vegetação. Quase a mesma coisa que Ivone. Certo. Aí- Bom, esse é o tipo de vegetação, né? Funda, a Mata Atlântica, equatorial, subtropical,
a estepe, savana. Aí tu ocorre na América toda. Aí a Isa tem a prova. Deu 10, Leia não. 10, professor. Deu 10, Tem. diga. Eu botei assim, ó. O que dificulta a ocupação humana na Terra? A resposta foi as altas montanhas, as regiões polares e os desertos. É deserto, Coloquei montanha, a mesma coisa área que de você. gelo, né? Área de gelo, tudo isso dificulta. Montanha, gelo, deserto, né? A parte brasileira que a população não suporta, né? Agora, tem um outro exercício, né? E o outro eu tô sem ele. Quer dizer, eu fiz ele só que no meu caderno, né? Já expliquei e tal. Mas eu vou estar escutando. Eu acho que ele tá no Google Sala de Aula, eu vou até olhar. Aí qual é a próxima, o questionário aí? Quem me diz aí? A questão? Hã? A primeira questão Sim, diga do outro questionário agora. é o que você entende por crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? Posso É a dizer? diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. É a diferença entre a taxa de natalidade com a mortalidade. Quando a natalidade é maior, aí quer dizer que houve um crescimento vegetativo. Quando a mortalidade é maior, aí não houve um crescimento, certo? Mas é a diferença entre o número de nascido e o número de morte. Aí dá o crescimento vegetativo. Fizeram assim todo mundo? Sim. Aí qual é a próxima questão? Diga o que é expectativa de vida. Consiste na estimativa dos números de anos que se espera que um indivíduo possa viver. A expectativa de vida é a média que a gente vive, não é isso? Vamos você escrever com isso desse livro seguinte. É a média que a gente vive. Então, a expectativa do Brasil aqui, no último censo, estava de 71 anos, mais aumenta. Aí nos países desenvolvidos é de 75, 85 anos. Então é a média que a população vive. Tem gente que vive até 100 anos, mas a média do Brasil fica em termos de 71, 72 anos, de acordo com o último censo. Aí a próxima, Qual a população dos Estados Unidos atualmente? 33.546.000 e 546.000. Teve um aumento de 8,03% desde 2010. tu calculou, tu pegou pela internet, foi? Aham. Foi, como é que é aquele negócio do IBGE? Não, IBGE não, né? É, IBGE é outra coisa. Foi com um site lá dos Estados Unidos. é, Aqui em 2019 estava de 332,4, né? Mas, como já foi agora de 2020, né? Já teve Aham. esse aumento. Qual é a próxima questão? Quais as origens da população dos Estados Unidos? É formada por imigrantes nos quais estão representadas etnias e pessoas de todos os países do mundo. É, onde veio a população da Europa, né? Como está os ingleses, e outros que ocuparam, né? Como a gente já citou, os países da Europa que ocupou. Então, desde da colonização, chegou espanhol, francês, holandês, inglês, aí daí deu a origem à população dele. E
de várias partes do mundo. Qual é a próxima questão aí? Como exemplificar o crescimento da população dos Estados Unidos no século XX? Esta população mais do que triplicou durante o século XX, de um número de cerca de 66 milhões em 1906. É uma taxa média de crescimento anual de 1,3%. Quem fez? Gabriel respondeu. Qual, professor? A, a população dos Estados Unidos. Como podemos explicar o crescimento da população nos Estados Unidos? Certo. É a modernização da sociedade, industrialização e a melhoração da qualidade de vida. Os imigrantes e a população vindo de outras regiões fez com que aumentasse essa população. Correto. Qual é a próxima questão aí? Fale sobre os imigrantes dos Estados Unidos. O número de imigrantes dos Estados Unidos é considerado alto. Cerca de 10% do país é composto por imigrantes. Calma, mestre. E são, alguns imigrantes lá são mal remunerados, né? Mesmo a gente tendo uma diferença daqui, aí vai para os Estados Unidos, tem muitos imigrantes que não ganham como o que é da terra, né? Onde há também uma discriminação deles pelo próprio Estados Unidos, a população americana. Qual é a próxima questão? Fale sobre a congregação espacial. É a dignidade dos grupos sociais ou étnicos dentro de um determinado grupo. É a diferença entre uma região e outra, a discriminação que é de preconceito que existe lá, onde também a paz racial, que você já deve ter visto em jornal, de alguns negros se mortos dentro do próprio Estados Unidos. Qual é a próxima questão? Fale sobre brazucas e um nome aí que eu não estou sabendo pronunciar. Um carachai, né? É. É um nome bem feio, né? Uhum. Diga Eu não achei isso aí. seu. Eu não achei isso aí, não. Eu também não. Então, nenhum fizeram. Eu não fiz, não. Então, coloca, são áreas que podemos encontrar o maior número de imigrantes. É a área que podemos encontrar o maior número de imigrantes. Imigrantes é com I? Imigrante, Pronto. Tem mais alguma coisa? Tem mais outra questão, não? Tem. Na minha A última. Qual A é? última. Fale sobre os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Diga aí. Brasilo-estadunidenses, brasilo-norte-americano ou simplesmente brasilo-americano são estadunidenses de ascendência brasileira total ou parcial. Havia uma estimativa de 371.529 brasilo-estadunidenses em 2012. Aí, aí encerrou, né, os questionários, né? Então, a gente vai passar para a aula de hoje. Então, a gente não tem questionário mais para corrigir, né? Ficou tudo em dias, né? Sim. Então, industrialização e concentração urbana.
A vertiginosa expansão da economia dos Estados Unidos no século XX provocou Que o página é crescimento. Diga, Que página é essa? olha que eu não, pela a página do livro de vocês aí, eu não sei qual é a página não, viu? Porque no meu é 31. Qual é o título? É industrialização e concentração urbana. Tá. Isso já é um novo Industrialização, questionário, professor? hein? Isso já é um novo questionário? Não, eu vou agora não vai ter questionário, não. Eu vou falar sobre a aula. Só Tá? vai Ah, tá explicar, certo. né? Ler o livro. Certo. Aí depois, se der tempo, eu passo o questionário. Se não der, aí eu só passo na próxima aula, viu? Tá certo? Tá, professor? Aí eu vou começar aqui. Que horas vai terminar essa aula? Vocês sabem? Falta uns 30 minutos, mais ou menos, para acabar. Falta 30 ainda? Acho que menos. Eu acho que é menos. Depois, Que tá 27 minutos e 28 minutos agora. já passou 28, né? Para mim tá 33 minutos. Aí falta 20 ainda. Falta 20 minutos ainda. Olha, a industrialização e a concentração urbana dos Estados Unidos, viu? Aí, a vertiginosa expansão da economia dos Estados Unidos no século XX provocou o crescimento de muitas décadas da costa do leste do país. Grande parte da população urbana concentra na região Nordeste, onde essa área da população se concentra mais no norte e nordeste e o centro dos Estados Unidos. É a área que tem o maior número de habitantes. Por quê? É lá onde tem a região mais industrializada, onde tem mais oferta de emprego. Então, a população fica mais no nordeste dos Estados Unidos, onde tem uma região mais rica do país. Dos lagos, do Vale do Rio e da Costa Atlântica. Essas áreas são áreas próprias para a agricultura, onde, além da agricultura, existe também a indústria. Nas áreas concentradas de importantes aglomerações urbanas, entre elas as cidades de Nova York, Filadélfia, Detroit e Washington, que são as cidades que têm o maior número de habitantes. E são as áreas também que têm um grande número de empregos, de indústria. As áreas compreendem aquelas de povoamento antigo, apresentando condições naturais favoráveis à situação humana e desenvolvendo de uma economia dinâmica. Ou seja, desde o início da ocupação, essas áreas eram desenvolvidas e tinham as condições para a população residir, onde tinha o trabalho, tinha a indústria. Então, daí eles ficaram se localizados nessas regiões. E começando pela agricultura, aí também foram investindo na indústria. Então, as cidades foram crescendo e desenvolveram. Então, daí começou a aumentar a população nessas regiões. Nas porções orientais do país, o ferro encontrado nos Apalaches e o carvão na região dos Grandes Lagos, favorecendo o desenvolvimento de uma indústria própria, formando os primeiros de indústria, né? Onde tinha o benefício do ferro, a mineração. Aí daí essa região se desenvolveu com o lugar indústria. Onde é considerado o cinturão industrial dos Estados Unidos. Ou seja, é a área que tem o maior número de indústria.
Na atualidade, a região dos Grandes Lagos reúne parque industrial de setores mais tradicionais, como siderúrgica, metalúrgica e a indústria de automóveis. Isso está na área de desenvolvimento da região. Na década de 70, essa região permaneceu como principal centro industrial e difusor de produtos dos Estados Unidos para o mundo. Ou seja, onde eles produziam e exportavam para os outros países, onde tinha o maior número de indústrias. Diga, Gabriela. Falei nada não, professor. É. Eu treinei a sua tela e eu tinha falado alguma coisa. Então, tem o maior número de indústria que é chamado de cinturão industrial, onde eles produziam os automóveis, e Detroit já foi considerada a capital do automóvel, que produziam muito carro. Então, de lá eles exportavam para os outros países. Em consequência da intensa atividade industrial, as cidades expandiram, quer dizer, as cidades cresceram, tornando-se também sede das principais corporações do país e dos centros financeiros, quer dizer, dos bancos, né? Onde tem as instituições financeiras, banco, onde eles financiam dinheiro para toda a população e faz o empréstimo, e até mesmo lá no país estrangeiro. Então, tem as maiores sedes financeiras, as instituições financeiras, o banco. Essa aceleração provocou a cornubação. O que é cornubação? A cornubação, você já deve ter visto no ser humano, cornubação é a junção de vários municípios, de duas cidades ou mais. Aí dá o nome de cornubação, onde as cidades se uniram. Por exemplo, João Pessoa é unida aqui com Cabedelo. João Pessoa também é junção com Bahia. Aí dá o nome de cornubação, a junção de duas cidades ou mais. Aí daí vão se formar as metrópoles. Quais são as três metrópoles do Brasil? Do Nordeste. Do Nordeste a gente tem Recife, Salvador e Fortaleza. Em termos de mundial, nacional, Rio e São Paulo. Então, o São Paulo é considerado também como uma metrópole do mundo, né? Então, essa conurbação, essas cidades começaram a aumentar e se juntaram. Aí dá o nome de conurbação. Duas cidades ou mais que se unem. Elas vão se expandindo, crescendo e se unem uma só. O exemplo que a gente tem aqui é João Pessoa e Cabedelo, no Bahia. Apesar que não é tão grande, mas dá o nome de conurbação, duas cidades ou mais. A intensificação desse processo levou à formação de metrópoles. Após a década de 70, essas metrópoles cresceram de modo acentuado, criando um cordão urbanizado que ligava duas ou mais delas, sendo denominado megalópole. Dessa forma, surgiram as megalópoles, as grandes cidades, como a gente tem Filadélfia e Nova York. Então, são Chicago. Então, são várias cidades que se uniram, cresceram e é formada por. Dentro dela tem quase 5 cidades, tudo junto. E a gente não sabe, às vezes é interessante quais são os limites dela. Então, se une com João Pessoa e Cabedelo, e Bahia. Então, essa dá a nome de conurbação. A intensa industrialização associada ao grande crescimento urbano causou situação econômica evidenciada na elevação dos custos de produção, em virtude do encarecimento dos terrenos e da indisponibilidade
de recursos urbanos. Então, se as cidades cresceram, o valor do terreno aumentou, o preço, o aumento das casas também aumentou. Então, a população já tem as consequências de sofrer, né, da população como um todo. A partir da década de 1970, a indústria da informática expandiu enormemente e fez com que a costa oeste se transformasse no maior tecnopolo mundial. Ou seja, a tecnologia para a informática cresceu. Então, as cidades foram crescendo exatamente. Com o grande faturamento das empresas da região, o estado da Califórnia ultrapassou os índices econômicos do Reino Unido e da Itália. A partir da década seguinte, a urbanização se acentuou na área do Vale, originando mais uma megalópole em território norte-americano. Então, teve essas cidades com a indústria começaram a se desenvolver. Então, foi expandido para todo o norte e nordeste dos Estados Unidos e do centro. Não sei que são as regiões mais desenvolvidas do país em si. Eu pergunto a vocês agora, qual é o século que nós estamos? 21. 21, certo? Muito bem. Então, no final do século XX, a intensa expansão do meio técnico científico e informacional, principalmente com enorme avanço chamadas empresas de ponta, né? Que são aquelas empresas que fazem grande investimento e pesquisa. Todos os seus produtos vão sendo ampliados e tem uma tecnologia de ponta. Os custos de produção dos terrenos e os custos de vida geral sofreram elevação no Vale do Silício, que é o nome de um rio, e essas regiões que tinham essas cidades, os preços dos terrenos foram aumentando. Então, cada vez ficou mais alto o preço dos terrenos em si. E o custo de vida da população também. O primeiro deslocamento ocorreu na direção ao sul, que formaram as padarias do Silício, nas cidades de Atlântico, Dallas. Então, tudo isso foi surgindo e as regiões foram se desenvolvendo. E a produção, aí as indústrias cresceram de uma forma exagerada. Então, trazer consequência para a população, porque a população não tinha condições mais de comprar alguma casa, foi valorizando os terrenos. Então, tudo isso foi aumentando. Então, as cidades cresceram. Veio com a indústria e com a urbanização. Como a gente falou aqui, urbanização e crescimento das cidades. E as cidades cresceram com a indústria. E a população vinha da zona rural e ia para a indústria. Ia para o trabalho na indústria em si. Aí, além da indústria, que tem agropecuário. O que significa agropecuário para vocês? Você me responde? Hein? Pode repetir, por favor? Agropecuário significa o quê? Cultivação de gado, né? Criação de gado. Está Tá junto à criação, está isso. Está junto à agricultura e à pecuária, a criação de gado. Viu? É. Agropecuário. Agro da agricultura e pecuária vem da criação de gado. Então, vai surgindo o quê? As áreas que têm maior plantação e que têm a maior criação.
E nos Estados Unidos, tem os cinturões da indústria, que tem o maior número de indústria, e tem o da agropecuária, que vai ter a produção da agricultura e da pecuária. Vai ter a criação de gado e agricultura. Você vai ver o ciclo do algodão, o ciclo do trigo, onde encontra as regiões que tem mais plantação e criação. Ó, a formação de cinturões não se limita apenas ao setor industrial dos Estados Unidos. Eles também ocorrem na agricultura e na pecuária, formando extensas áreas para ser usadas em determinado ramo de produção. Então, para cada área ali, tem uma área destinada para a criação de gado, outra para o trigo, para a soja, e assim por diante. Então, cada tipo de produto tem uma concentração em uma área só, e vai dar o nome de cinturões agropecuários. O espaço agrícola dos Estados Unidos é dividido em grandes áreas de monocultura, caracterizada por sua elevada mecanização e criada pelas características do clima e do solo. Eu pergunto para vocês aí, o que é monocultura? O que é monocultura? Hein? Cultivação de um só produto. Quem sabe o que é monocultura? É a cultivação de um só produto. Muito bem, é o cultivo de um só produto. O espaço agrícola dos Estados Unidos é dividido em grandes áreas monoculturas, e eles plantam em grande quantidade para matéria-prima para a indústria, ou então para exportar. Vou lhe dar um exemplo aqui. Grande quantidade de algodão vai servir matéria-prima para a indústria de tecido, a indústria de tecido. Soja, grande quantidade, um só produto, e a soja faz o quê mesmo? A gente tem a carne de soja. A soja faz o quê mesmo? Óleo de soja. Tem o óleo e também tem a carne, né? Ah, certo. Eu vou um dia, faz o óleo, né? Mas tem a carne de soja, também tem. Então, ele de grande quantidade vai servir a matéria-prima para a, a indústria. Produzir o óleo, a carne, principalmente o óleo. Além, tem o trigo também, o trigo em grande quantidade.